Muito bem, vamos falar de esporte agora com o Eric Oliveira, que está aqui com a gente. Boa tarde, Eric, tudo bem? Tudo bem, Leandro, para o pessoal que está nos acompanhando também. Bom, vamos começar a falar do Ipiranga, que ontem teve um jogo muito acirrado com o Novo Hamburgo, ficou no empate de 3-3. Enquanto você fala, aí a gente vai ver os gols. É isso aí, vamos falar sobre os gols e que noite muito boa, um grande jogo para quem gosta de futebol do interior, para quem gosta de futebol no geral. Viu uma partida muito disputada entre Ipiranga e o time do Novo Hamburgo. Foram 6 gols, 3-3, um empate que... O jogo em si foi muito interessante para os torcedores ou para aqueles que apreciam futebol. Por Ipiranga, o Ipiranga também começou muito bem, conseguiu abrir o placar, fazer 2 gols até com uma certa tranquilidade. O ataque do Ipiranga está muito bem e depois acabou cedendo um empate, com algumas falhas até na defesa. É sempre assim, às vezes um time que ataca muito acaba tendo algumas fragilidades defensivas. É o que aconteceu com o Ipiranga, pelo menos nessa última partida. Porque o que se viu na primeira rodada foi um Ipiranga que estava conseguindo se manter bem defensivamente e no ataque muito bem, o ataque estava voando. E nessa partida, alguns erros que acabaram sendo decisivos para o time do Novo Hamburgo. Até virar, no segundo tempo, nós tivemos uma virada de placar, o time do Novo Hamburgo conseguiu fazer o 3-2, então o Ipiranga teve que ir atrás desse terceiro gol. Algumas reclamações, um possível pênalti a favor do Ipiranga, que eu não consegui visualizar o lance, então eu não vou opinar sobre. E também um lance que um gol do Ipiranga foi anulado pela falta no goleiro do time do Novo Hamburgo. Que para mim, esse lance eu vi e eu acho que não foi, e eu acho que realmente, com razão, a torcida do Ipiranga reclama, porque eu, pelo menos, não vi nenhum contato com o goleiro. Que é aquela coisa, né, Leandro? Tocou no goleiro é falta. Então a arbitragem sempre, em um lance assim, tende a marcar falta contra o goleiro. Mas o que eu posso dizer sobre esse jogo do Ipiranga? O Ipiranga tem um ataque muito bom, está conseguindo fazer essa ligação muito boa do meio de campo com o ataque está voando, o Gia Silva muito bem, o Caprini muito bem. Aliás, o Mossoró também fez um gol belíssimo de falta, o gol que deu empate para o Ipiranga, um gol assim daqueles que vai estar sem dúvida entre os principais gols mais bonitos do Campeonato Gaúcho, um gol muito bonito de falta. O Ipiranga consegue garantir um ponto. Das 4 partidas que nós falamos que o Ipiranga ia começar jogando, 3 delas são fora de casa, por isso a importância de pontuar dentro de casa. Nós sabíamos que o adversário não era fácil. 3 pontos seria o melhor, mas um pontinho já garantiu para o Ipiranga, na classificação, ficar em segundo lugar. Claro, pode perder porque o Inter joga hoje, o Inter pode vir a 6 pontos e passar o Ipiranga, mas nesse momento nós podemos dizer que somos vice-líderes do campeonato. Vamos ver a classificação aqui na tela do Bom Dia para a gente dar uma olhadinha como é que está a classificação. Está aí o Aimoré que venceu, chega a 6 pontos, Ipiranga 4. E o Grêmio ontem fez os seus primeiros 3 pontos, acabou goleando, Eric. Destaque aí, e venceu o Brasil de Pelotas, que está numa situação complicada porque perdeu as 2 primeiras, perdeu no estreia e perdeu na segunda. Vamos botar no site do Jornal Bom Dia essa matéria para você falar para a gente um pouquinho dessa goleada do Grêmio, que jogou também com o time praticamente em reserva ontem, né? Exatamente. O que chama a atenção do time do Brasil de Pelotas, que é uma das equipes mais tradicionais aqui do nosso estado, é que, além do Brasil ter perdido as 2 primeiras partidas, me parece que quando se olha o jogo do Brasil de Pelotas, é um time que vem jogando muito mal. A derrota na primeira partida já foi ruim. No jogo contra o Grêmio estava praticamente com todo o time reserva, jogadores muito novos jogando, e com questão de 20 minutos, claro, mérito para o time do Grêmio, mas o time do Brasil de Pelotas vem muito mal e é preocupação, sim, para o desenrolar do campeonato. Agora, detalhe para o Grêmio, porque que goleada ontem, em 20 minutos, já estava 2-0. Vários destaques, vários pontos dá para ser analisados desse jogo. Uma das perguntas que surgiu foi sobre a permanência do Renato Portaluppi. Ele disse, o vice-presidente do clube também disseram que a definição só vai sair do time do Grêmio depois do jogo da Copa do Brasil, então até agora não se sabe se o Renato vai permanecer ou não. Ele mesmo disse que é uma conversa que duraria 5 minutos, ele e o presidente Romildo Bolzano, até porque se trata do maior ídolo da história. Então, eu acho que ele tem razão em dizer isso aí, vai ser facilmente definido, mas nós não sabemos. Só vai ter a definição depois do jogo da Copa do Brasil, que acontece no domingo. Eu quero chamar a atenção porque outro questionamento que a torcida do Grêmio pode se fazer é sobre o Ferreirinha. O próprio Renato disse,
Eu não dou a vaga de titular. O jogador é que se coloca como titular. Então o Ferreirinha mostrou nessa partida de ontem que está apto para começar o jogo. Agora, se o Renato vai querer colocar o Ferreirinha já no começo da partida, já é outra coisa. Mas imagino que depois dessa partida, se o Renato Portaluppi não tiver segurança e não colocar o Ferreirinha, pelo menos no segundo tempo, vai ser uma burrice acachapante do Renato, porque o Ferreirinha ontem fez um gol ao Van Persie, na Copa de 2014, um gol de um cruzamento, e ele faz um desvio de cabeça, um gol belíssimo, e não só pelo gol, como também teve participações importantíssimas nesse jogo. A estreia do Grêmio, e o Grêmio estreia com uma goleada e já dá as caras do que vai ser esse campeonato. Tu me perguntou ainda nessa semana sobre como que vinham os times, a dupla Grenal, e eu falei que iam jogar com jogadores reservas ou com alguns nomes que nós ainda não conhecemos, mas mesmo assim vão sair jogando e vão conseguir apresentar resultados. 4-1 estão aí para dizer isso. Rapidamente, hoje tem jogo do Internacional, né? É isso aí, tem jogo do Inter. O Inter joga hoje, já poderemos ter mudança na tabela. Eu não tenho aqui os resultados, eu não passei, mas nós temos a tabela de classificação, porque o Inter, se vencer o jogo, pode passar o Ipiranga. E eu tenho mais uma notícia do Ipiranga, que inclusive está no nosso site, para quem tiver interesse, entra lá no site do Bom Dia, que ontem à tarde a CBF divulgou as datas e os horários das primeiras partidas da Copa do Brasil. E o Ipiranga já tem data e horário definido do jogo contra o Peñarol, que nós falamos ontem, Leandro. O jogo vai acontecer no dia 18 do mês de março. Então, não está tão longe assim. O jogo acontece no Amazonas e o horário vai ser às 20 horas. Então, o jogo do Ipiranga vai ser dia 18 de março. 8 da noite. Exatamente, às 8 da noite. Um jogo que não está tão longe, né? Vamos esperar. Tá pertinho. Amanhã a gente fala mais. Obrigado, Eric. Até a próxima. É isso aí, Leandro. Para quem acompanhou o Rodrigo Finardi agora há pouco, eu queria até fazer uma fala que acho que o pessoal que está em casa precisa ouvir esse esclarecimento, que nós, do Grupo Bom Dia, e eu me incluo nisso, na parte do esporte também, fazemos jornalismo profissional e temos a competência e a seriedade e eu falo no meu nome, sim, para fazer com que o esporte também, local e em toda a região do Alto Uruguai, seja levado com seriedade. É verdade. Isso que eu posso dizer, Leandro.